Andando com fé. Esse é o título da série desse mês. E todos nós precisamos de fé para andar, para caminhar. E é muito feliz, é muito gratificante a gente estar entrando nesse segundo ano de Hope. E para começar, para dar esse passo, a gente precisou ter coragem. Porque era algo novo, A gente num bairro novo. Eu, por exemplo, eu não moro aqui no bairro do Ipiranga, mas a gente veio porque Deus tinha um propósito. E para tudo que a gente faz, para todos os novos começos, a gente precisa ter coragem. A gente imagina, nós todos passamos 9 meses na barriga das nossas mães, no quentinho, no tranquilo, e de repente alguém arranca a gente de lá. A gente dá de cara para uma luz forte na nossa cara, E aí a gente já tem que encarar o novo. E a vida é assim. Quantas experiências e quantas situações a gente teve que enfrentar ao longo das nossas vidas, Primeiro dia de aula, primeiro dia numa faculdade, o primeiro dia de trabalho, um emprego novo, ter que mudar de cidade, às vezes ter que ir para um outro país. Quantas situações novas a gente enfrenta sempre. Todos os dias a gente às vezes experimenta algo novo, algo diferente. Às vezes o algo novo que vem nas nossas vidas é muito legal. Você ganhar um presente novo, Uma roupa nova, um carro novo, uma bicicleta nova, uma casa nova. Quantas experiências boas a gente vê no novo. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu ganhei uma bicicleta do meu pai. Meu pai deu uma bicicleta para mim e para minha irmã, que é 1 ano mais velha do que eu. E essa bicicleta é uma Caloi branca e verde. Fiquei super feliz que ganhei uma bicicleta. Existe na internet aqueles memes que falam por que os homens vivem menos, E aí os homens são mais afoitos, Às vezes se arriscam mais. E eu e minha irmã ganhamos a bicicleta e minha irmã estava andando de boa ali, de rodinha e tal. E eu já, vamos arrancar essa rodinha aí. E lá perto da minha casa, num condomínio, tinha uma ladeirona grande. Eu falei, vou experimentar, Vou andar no máximo de velocidade que essa bicicleta consegue aguentar. Eu desci aquela ladeira a todo vapor. Fui lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, eu falei, opa! Eu acho que eu estou indo rápido demais. E aí a bicicleta, tem o freio esquerdo, direito, o traseiro e o dianteiro. E eu ainda estava aprendendo a andar de bicicleta. Apertei com força o freio dianteiro. Lá embaixo, no final da reta. E saí voando igual super-homem. Dei de cara no chão e fui direto para o hospital. Minha irmã saiu correndo, foi chamar minha mãe, embora lá para o hospital tomar ponto, E aquela pancada no queixo. Então a gente aprende, E por conta dessa situação, eu já aprendi, da próxima vez é melhor não ir tão rápido, Melhor usar o freio de trás. E a gente vai aprendendo com até aquela tentativa, e acerto e erro, e a gente vai ajustando. Mas na medida que a gente vai crescendo, a gente às vezes vai ficando medroso, porque a gente teve experiências nas nossas vidas que nos fizeram ter experiências às vezes ruins, momentos ruins. A gente foi por um caminho, deu errado, foi por outro, deu errado, e a gente às vezes começa a ficar amedrontado e com medo de ir por certos caminhos, de enfrentar certos desafios nas nossas vidas. Mas Deus não nos chamou para essa vida para que a gente vivesse com medo. Deus nos capacita a viver uma vida com coragem, uma vida onde a gente possa tomar certos riscos, confiando que Deus está do nosso lado. Porque pode parecer arriscado, pode parecer um caminho muito difícil de encarar, mas a gente pode ter a confiança que se Deus está do nosso lado, a gente tem a segurança nele, independentemente daquilo que nos cerca. E o título dessa mensagem, Coragem para o Novo, fala sobre isso.
fala sobre termos coragem para enfrentar o novo. Às vezes o novo é uma situação nova, difícil. Ter que mudar de cidade, às vezes uma perda de um familiar, às vezes uma separação, uma situação difícil que nos coloca tendo experiências novas que a gente não esperava estar experimentando e vivenciando, mas é uma situação e uma circunstância em que Deus pode trabalhar nas nossas vidas e nos capacitar a ter coragem diante desse novo cenário que vem nas nossas vidas. E em Josué capítulo 1, versículo 9, o livro de Josué o nome do livro Josué fala do personagem Josué. E esse personagem Josué, ele era um grande guerreiro. Ele era o líder de uma grande nação, da nação de Israel. E a Bíblia conta que o povo de Israel ele ficou quase 400 e poucos anos no Egito como escravos. E Deus tira o povo de Israel da terra do Egito e leva o povo de Israel durante 40 anos no deserto até a terra prometida. Imagine só, 40 anos no deserto. E durante 40 anos no deserto, o líder do povo de Israel se chamava Moisés. E Moisés, ele faleceu com 120 anos. A Bíblia conta que ele começou a liderar o povo de Israel quando ele já tinha 80 anos de idade. E durante aqueles 40 anos, as pessoas que conviveram com Moisés, tendo Moisés como líder, ele acompanhou gerações, o avô, o pai, o filho, todo mundo estava acostumado a ter Moisés como líder. E de repente, Moisés anunciou, olha, eu não vou entrar na terra prometida com vocês. Vai ter um novo líder. Agora imagina a insegurança do povo de Israel de ter que encarar a entrada numa terra nova, num lugar onde eles nunca estiveram, e sem o líder que esteve liderando eles ali durante 40 anos. E agora o novo líder é uma pessoa que não estava acostumado a estar liderando como Moisés, ele ajudava Moisés, mas ele nunca tinha estado naquele cargo, naquela posição, de ter que liderar aqueles milhões de israelitas na entrada na terra prometida. E o nome dessa pessoa era Josué. E Josué estava com muito medo. Imagine só, chegam para você e falam, você vai liderar esses milhões de pessoas. E pessoas que não necessariamente eram pessoas fáceis de serem lideradas. Quantas histórias a Bíblia conta sobre rebeldias, rebeliões, distanciamentos de Deus, mesmo com todos os milagres e sinais que Deus fazia, por diversas vezes aquele povo, o povo de Israel, resolveu se distanciar. E aí Deus chama Josué, você vai liderar o meu povo quando eles entrarem nessa terra nova, nessa terra que tem inimigos, que tem gigantes, que vocês vão ter que derrotar e enfrentar. Josué, você vai ser o líder. Imagine o medo de Josué. E Josué ora, busca a presença de Deus, falando, Deus, quem sou eu para liderar esse povo? E a Bíblia fala em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus falando com Josué, disse assim para Josué, lembrem da minha ordem, seja forte e corajoso. A primeira coisa que Deus fala para Josué é, seja forte e corajoso. Às vezes a gente está querendo ânimo, coragem. Imagine só, Deus vira para a gente e fala, olha, Éber, seja forte e corajoso. Mas Deus, eu não estou me sentindo forte nem um pouco corajoso. Eu estou morrendo de medo. E Deus fala, seja forte e corajoso. É como se Deus estivesse dizendo, olha, não depende de você. Você pode ser forte e corajoso, porque a coragem, a força, a vitória não vai vir de você. Vai vir de mim, Deus. E continua dizendo, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Em qualquer lugar para onde você for, no emprego novo, numa cidade nova, numa situação nova, Deus vai estar com você, te dando força e coragem em qualquer lugar que você for. Mas você precisa acreditar e confiar em Deus.
Os versículos anteriores, isso é o Josué 1:9, Deus repetiu algumas vezes para Josué: seja forte e corajoso. Mas Deus também dá algumas orientações, dizendo: olha, medite na minha palavra. Por que Deus falou isso? Medite na minha palavra. Porque o encorajamento vem da palavra de Deus. Quando a gente pensa em desanimar, a gente vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, várias palavras que nos vão dar coragem. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: quero trazer à memória, à lembrança, aquilo que me dá esperança. Quando você está diante de uma situação muito difícil, você vai ficar trazendo para a sua memória, para a sua lembrança, situações que te colocam para baixo, que te desanimam? Ou você vai trazer para a sua lembrança, para a sua memória, a palavra de Deus, que tem uma infinidade de promessas e palavras de encorajamento para a sua vida? A gente vê na ciência nos dias de hoje, os cientistas comprovando coisas que já estão escritas na palavra de Deus. A gente sabe que se a gente ficar falando coisas negativas o tempo todo, o que vai acontecer? A gente vai ficar otimista ou negativista? A gente vai ficar negativista, porque a gente fala: não vai dar certo, não vai acontecer, eu não vou conseguir. O que vai acontecer disso? Como resultado, a gente só está pensando negativo, só está falando coisas ruins. E a palavra de Deus já dizia isso: quero trazer à memória, à lembrança, aquilo que me dá esperança. Essa semana eu estava escutando uma notícia, uma informação. A Associação de Tenistas Profissionais, ATP, que é uma associação internacional onde todos os tenistas profissionais são associados, eles fazem um ranking. Tem lá o número 1 do mundo, número 2, até 1000 e poucos, né, tenistas profissionais. E eles fizeram uma pesquisa entre os 30 primeiros tenistas e tentaram entender, do ponto de vista da ciência, da psicologia, o que diferenciava os tenistas que estavam nos 5 primeiros lugares dos tenistas que estavam depois. E eles observaram que a mentalidade dos tenistas que estavam no topo do ranking era impressionante, a mentalidade positiva deles, mesmo diante de desafios e circunstâncias difíceis. Uma partida de tênis profissional às vezes dura 4, 5 horas, as pessoas jogando tênis ali. E quantas vezes, né, aquele que parece que vai perder, vira e consegue ganhar o jogo. E eles observaram que esses tenistas que são do topo do ranking, os 5 melhores, têm uma capacidade mental impressionante. E eles começam a dizer, às vezes o jogo está ruim, eles disseram isso nas entrevistas: eu posso estar perdendo, mas eu vou começar a declarar como eu gosto desse esporte. Eu cheguei até aqui porque eu amo praticar esse esporte. Quantos anos de treino eles começam a trazer à memória deles coisas que dão esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aquilo ali vai fortalecendo a mente deles e eles acabam ganhando o jogo muitas vezes com lesões, estando se sentindo fracos, mas eles ganham porque a mentalidade positiva naquele momento do jogo se sobrepõe à circunstância que eles estão vivendo dentro daquele jogo. E na vida é assim também, e a palavra de Deus nos ensina exatamente a mesma coisa. Você vai ficar carregando a sua mente de pensamentos negativos, ruins: não vai dar certo, não vou conseguir, eu não consigo. Ou você vai começar a declarar a palavra de Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A gente tem a palavra de Deus como nossa aliada para enfrentar as adversidades dessa vida. Porque as adversidades vão vir, problemas vão acontecer e persistir enquanto a gente viver aqui na terra. Mas a gente tem a confiança na palavra de Deus para acreditar que o melhor está por vir, que Deus está no controle da situação, que Ele cuida de nós e que não importa a situação, os problemas, as dificuldades, Deus está com a gente.
E a gente pode ter essa confiança de que Deus nos fortalece. E o primeiro ponto que eu queria falar na mensagem de hoje é: enfrente o medo com fé. E tem uma passagem lá em 2 Timóteo 1,7 que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que esse texto está dizendo é que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia. É que Deus colocou no nosso DNA espiritual. Quando nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida começa um processo de uma transformação. Assim como nós temos o DNA natural, é como se Deus tivesse imprimido, no nosso espírito, porque cada um de nós, todos nós temos espírito, alma e corpo. E quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, as coisas começam a se transformar. Primeiro porque nós temos o Espírito Santo de Deus como nosso aliado, como nosso Deus, porque Ele é Deus também. E a gente começa a viver uma vida nova, e a gente começa a ter experiências novas, e verificando e vendo a cada dia como Deus é poderoso para transformar as nossas vidas, para nos capacitar, para nos fortalecer em todas as situações. E esse texto aqui que foi escrito por Paulo, quando ele escreveu uma carta para Timóteo. Timóteo era um aprendiz, era um discípulo de Paulo. E Paulo, com toda a experiência de vida que ele tinha, ele escreve para Timóteo falando: olha, Timóteo, saiba que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Algumas versões dizem, quando fala equilíbrio, fala poder, amor e moderação. Em outras versões, domínio próprio. Deus nos dá esse equilíbrio para que a gente saiba enfrentar o medo com fé. Esse texto está dizendo que não está no seu DNA de cristão viver com medo. A gente tem medo diante de situações, diante de problemas, mas a gente não deve viver com medo. Quando o medo vem sobre as nossas vidas, rapidamente a gente precisa se lembrar de que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. O medo, ele só vai nos paralisar. O medo vai fazer a gente não sair do lugar. Mas quantas vezes a gente está diante de uma situação difícil e Deus está nos falando: marcha, vai com fé, confia. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e a palavra de Deus mostra, tem a história de como o Mar Vermelho se abriu para que o povo de Israel passasse, porque não tinha como atravessar aquele mar. Eram milhões de pessoas saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, e o primeiro obstáculo, imagine, acabamos de sair do Egito, estamos na direção da Terra Prometida e tem um mar na nossa frente. E Deus fala para Moisés colocar a vara ali na água, colocar o pé, e ele diz: diga ao povo de Israel que marche. A ordem de Deus foi: olha, você marcha e o mar vai abrir. Você está esperando que algumas situações, alguns obstáculos saiam da sua frente, mas você está paralisado ou você está marchando na direção do obstáculo? É isso mesmo, a resistência está contra você e você vai na direção, exato, você não vai fugir daquele problema, você vai na direção do problema, mas você vai com Deus. Você vai: Deus, eu não consigo superar esse mar, eu não consigo fazer o mar se abrir, mas você consegue. Você está comigo. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então a gente não precisa ter medo. O medo é uma opção. Você está optando por ter medo, ou você pode substituir o medo pela palavra de Deus. Você vai começar a dizer a palavra de Deus em relação ao seu medo. Se você está com medo, às vezes tem gente que foi assaltada, que enfrentou uma situação difícil e fica paralisada. Não vou mais andar na rua, não vou mais sair de casa. O medo paralisa. Mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. A gente pode ter confiança que Deus nos fortalece, que Deus é a nossa segurança. E se você está com muito medo, declare ainda mais a palavra de Deus contra o seu medo.
Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela tem essa capacidade de remover o medo, colocando fé no nosso coração. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer ter fé para enfrentar qualquer situação, comece a meditar na palavra de Deus. Faça a sua devocional todos os dias, de manhã cedo. Você está começando o seu dia, enchendo a sua mente, o seu pensamento, com notícias ruins, com redes sociais. É a opção nossa. A gente pode fazer isso, mas não é preferível a gente encher o nosso coração e a nossa mente com aquilo que nos vai dar confiança para enfrentar o nosso dia a dia? A gente pode sair mais fortalecido de casa, quanto mais a gente buscar a presença de Deus e buscar na palavra dele a força, o alimento para cada um dos nossos dias. O segundo ponto que eu queria falar é confie em Deus. Pode parecer óbvio, né? Poxa, se eu sou cristão, se eu vim à igreja, porque eu tenho confiança em Deus. Mas não necessariamente. Quantas vezes nas nossas vidas a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito? Às vezes sem perceber, de uma maneira assim natural, né? Com aquele instinto de sobrevivência, eu vou tentar resolver, vou tentar dar o meu jeito. E a gente corre, esperneia, e às vezes Deus lá do alto, olhando para nós, fala assim: deixa o meu filho tentar mais um pouquinho, espernear um pouquinho, para quando ele se lembrar que quem vai resolver os problemas sou eu e não é ele vai se lembrar de mim. O salmista Davi, ele disse: foi bom eu ter sido afligido para que eu me lembrasse de ti. Davi, né, que foi rei de Israel, disse isso. Porque quantas vezes, né, ele tentando resolver as coisas do jeito dele, as batalhas do jeito dele, e ele se lembrava de Deus, às vezes no momento de dificuldade, de aflição. A gente precisa ter coragem para o novo, coragem para enfrentar os desafios. E o próprio Davi, ele era um pastor de ovelhas, estava ali todos os dias cuidando das suas ovelhas, e ele era fiel naquilo que ele fazia, e Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E um belo dia, o profeta Samuel baixou lá onde Davi morava com sua família, na casa de Jessé, pediu para que Jessé, o pai de Davi, chamasse todos os filhos se apresentaram. E Samuel no começo viu aqueles irmãos de Davi que eram bonitos, fortes, e pensou: esse pode ser o rei, esse. E Deus foi falando o tempo todo com Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas eu olho para o coração. E Deus conhece o nosso coração, assim como conhecia o coração de Davi, e via em Davi as características próprias para consagrá-lo a rei. Davi foi consagrado naquele dia a rei. Davi estava cuidando das ovelhas e chamam Davi. Davi nem tinha sido chamado entre os irmãos para estar na presença de Samuel, porque ele não era considerado importante. Um adolescente que está lá cuidando das ovelhas, nem precisa chamar Davi. E aí Davi, quando chega, Deus fala: Samuel é esse, ele vai ser rei. Agora imagina, Davi, aquele adolescente, foi consagrado a rei naquele dia, e talvez na cabeça dele ele pudesse pensar: poxa, como é que vai ser isso? Daqui a pouco eu vou sentar num trono? E quantas vezes Deus coloca no nosso coração, ou confirma no nosso coração que Ele vai fazer algo nas nossas vidas, e a gente cria expectativa, e é natural. Se a gente tem uma promessa de Deus para as nossas vidas, a gente começa a criar expectativa e a sonhar com aquilo. E como é que vai ser? Poxa, eu vou ser rei um dia, vou liderar exércitos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele voltou lá para cuidar das ovelhas. Não mudou absolutamente nada na vida dele. Claro que ele recebeu a unção de rei, mas ele voltou lá para cuidar de ovelhas. E quantas coisas aconteceram na vida de Davi até que ele se tornasse rei.
Ele era um adolescente, a Bíblia não fala exatamente que idade que ele tinha, mas ele só se tornou rei com 30 anos de idade, mais de 10 anos depois, e ele foi perseguido, foi expulso da terra de Israel, teve que morar com o povo inimigo, os filisteus, foi escorraçado pelo rei Saul, e ele poderia pensar: Deus se esqueceu de mim, cadê a promessa de Deus para a minha vida? Mas Deus não se esquece das suas promessas. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo para a sua vida, Ele vai cumprir. Pode passar tempo, pode passar décadas, mas Deus cumpre as suas promessas. O que Deus espera de você e de mim é que a gente mantenha o nosso coração com a chama acesa, com convicção, com fé, com esperança. Não adianta a gente ficar ali negativo: ai, pobre de mim, ó vida, ó azar, coitadinho de mim. Você não é um coitado, você é obra-prima de Deus, você é especial. Quando Jesus contava suas parábolas, Jesus era maravilhoso, Jesus é perfeito, Jesus é o maior comunicador que já existiu. Ninguém se comunicava como Jesus. E Jesus tinha uma técnica de comunicação perfeita. Quando ele falava com as pessoas. E um belo dia Jesus começou a conversar com as pessoas. E naquele meio, aqui no nosso meio, por exemplo, tem pessoas de diferentes culturas, pessoas que foram criadas em bairros diferentes, em cidades diferentes, com um background, né, com uma formação totalmente diferente. Cada um tem uma vida aqui, uma história, uma trajetória. E quando Jesus estava falando com as pessoas, quando ele estava anunciando as boas novas, um belo dia tinha gente ali de tudo quanto é tipo. Tinha fariseu, tinha pescador, tinha gente que era religiosa, gente que não estava nem aí para a religião, tinha tudo quanto é tipo de gente. E Jesus nivelava, quando ele falava de tal forma que todo mundo entendia o que ele estava falando. E um belo dia ele falou assim: imagine só, que um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas, e ele perde uma ovelha. O que ele faria? Ele vai lá e busca aquela ovelha com todas as suas forças, até encontrar aquela ovelha que estava perdida. E naquele meio de fariseus, de religiosos, todo mundo concordou que o que aquele pastor fez estava certo. Mesmo eles tendo diferenças entre eles, ninguém discordava de que aquele pastor fez a coisa certa ao buscar a sua ovelha. E ele continua falando uma história de uma mulher que perdeu dracmas, que era a moeda daquela época, e fez todo um esforço para localizar aquelas dracmas. E acabou encontrando. E todo mundo concordou, seja fariseus, sejam pescadores. Mas no final Jesus conclui: Deus é assim também. Quando um pecador se perde, quando um pecador está distante, ele vai fazer todo o esforço possível para trazer aquele pecador para perto dele. E todo mundo entendeu o significado daquilo. Todo mundo é precioso para Jesus. Todo mundo tem um valor inestimável para Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, numa obra-prima de arte, o quadro da Mona Lisa foi pintado por Leonardo da Vinci. Quando a gente pensa, poxa, o quadro da Mona Lisa, por que ele vale tanto? Existem estimativas que vale mais de $1 bilhão. Ele não vai ser vendido, está lá no Museu do Louvre, na França. E ninguém vai comprar porque pertence ao governo na França. Mas tem um valor inestimável. Mas por que a Mona Lisa, aquele quadro, tem um valor inestimável? Por causa do pintor. Foi Leonardo da Vinci que pintou. Se você me der uma bola, e eu for fazer algumas embaixadinhas aqui, a bola nos meus pés não vale nada. Mas quanto que vale uma bola nos pés do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar? Vale muito, porque com quem que está com aquela bola? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Agora você foi feito por quem? Você foi feito por Deus.
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, e você começa a se desvalorizar, achando que você não vale nada. Você é muito precioso e preciosa para Deus. Você é a obra-prima da criação de Deus, de tudo que Deus fez. Nós, seres humanos, somos a obra-prima da sua criação. Por isso, você tem tudo o que você precisa na sua vida para ter coragem para o novo, porque Deus te fez e colocou na sua vida todas as ferramentas necessárias para você ter coragem para enfrentar o novo, porque Deus está conosco. Amém. E o terceiro ponto que eu queria falar é: persevere na adversidade. Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Esse Salmo 23, versículo 4, foi escrito pelo mesmo Davi que eu acabei de falar, que era um pastor de ovelhas. E Davi gostava muito de trazer exemplos, quando ele falava, das experiências dele no campo, cuidando de ovelhas. E ele está falando aqui quantas vezes Davi, a Bíblia fala que ele teve que enfrentar ursos, leões, com seu estilingue. E a Bíblia fala das experiências de Davi. E nesse momento Davi está dizendo: olha, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. E quantas vezes a gente está em situações das nossas vidas que está tudo escuro, parece que não tem uma luzinha lá no fim do túnel, a gente não enxerga uma saída. E nesses momentos a gente pode ter confiança em Deus, como Davi disse aqui: eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. No momento de escuridão, Deus não apenas vai nos proteger, como vai nos dirigir para fora daquela escuridão. Você não vai ficar para sempre naquele lugar escuro. Pode demorar, mas Deus vai te tirar de lá, porque Ele te dirige para um lugar de claridade, para um lugar de luz, para um lugar de esperança. Por isso, persevere na adversidade. Não desanime, Deus está do seu lado. Olha, você vai ter uma infinidade de situações e circunstâncias que vão te tirar o ânimo, que vão te querer fazer desistir, jogar a toalha, mas confie em Deus. Você ora e talvez tudo que você tem escutado é o silêncio, nada mais além do silêncio, mas saiba que Deus está com você. É isso que é fé, é convicção, é trazer à existência as coisas que não são, como se já fossem. Você crê que Deus é poderoso para fazer algo novo na sua vida? Comece a declarar: Deus, eu não estou vendo nada acontecer, nada está mudando, está tudo igual, nada muda todos os dias, eu olho para a minha situação e está tudo igual. Aquele salmo que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que é todo poderoso, capaz de mudar as nossas circunstâncias. Não olhe para aquilo que você é, para aquilo que você tem nas mãos, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, aquilo que Ele pode operar onde você não consegue operar. É exatamente aí que Deus age, porque a gente vê as nossas limitações e a gente começa a confiar em Deus. Deus, eu confio em Ti. Eu não consigo sozinho, mas eu creio que Tu és poderoso para mudar a minha situação. Persevere na adversidade. A gente vê, Davi enfrentando Golias, um gigante. E o que ele falou para aquele Golias, para aquele gigante? Falou: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai contra o seu problema sozinho. O seu problema é um gigante, com espada, com escudo, com lança. Mas quem é o seu Deus? É o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que luta as suas batalhas, o Deus que te dá confiança, o Deus que te fortalece, o Deus que te encoraja, o Deus que te anima
nos momentos mais difíceis da sua vida. Esse Deus está do nosso lado. Por isso não podemos ficar abalados pelas circunstâncias, mas perseverar mesmo contra todas as adversidades que têm vindo contra as nossas vidas. Nós já estamos encerrando e eu queria, só recapitulando, 3 pontos, né? Enfrentar o medo com fé, confiar em Deus e perseverar na adversidade. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que acontecem na sua vida têm um propósito. A gente às vezes reclama. Quantas vezes eu já pensei nesse versículo e falava: Deus, eu não estou entendendo. Como assim todas as coisas cooperam para o meu bem? Eu não estou gostando nem um pouco dessa situação que eu estou vivendo. Está chato demais, eu não aguento mais isso. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, as situações difíceis, você vai ver lá na frente. Hoje você pode não estar entendendo, mas lá na frente confia em Deus, que você vai entender. Vai ficar tudo claro. E você vai enxergar claramente qual era o propósito de Deus com aquela situação difícil que você passou. Então vamos nos colocar em pé. Você com certeza experimentou nas suas vidas situações em que Deus esteve do seu lado. E é interessante que quando está tudo difícil, a gente até se esquece das vitórias que nós tivemos no passado, porque Deus nos ajudou. Mas eu vou fazer uma oração agora. Eu vou pedir, por favor, se você puder fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça. Nós vamos orar e você começa a se lembrar de tantos livramentos e vitórias que Deus já te deu nessa vida. E Deus é fiel e vai nos dar a coragem para enfrentar o novo, para enfrentar os desafios que a gente tem pela frente. Pai querido, muito obrigado, Pai, em primeiro lugar, por essa noite maravilhosa. Porque é maravilhoso estar na Tua presença. Não há lugar melhor, Pai, do que na Tua presença, para Te louvar, para Te engrandecer, para aprender da Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece cada vida que entrou aqui nessa noite. E o Senhor sabe o que cada pessoa está precisando nesse momento. Ó Espírito Santo de Deus, que você possa falar ao coração de cada pessoa aqui nessa noite, trazendo paz, conforto, alegria, um ânimo novo, Senhor. Que o Senhor possa trazer uma coragem para enfrentar o novo, para enfrentar aquilo que tem trazido inquietude, impaciência, ansiedade, Senhor. Que nessa noite Teu Espírito Santo possa fazer algo diferente em cada vida aqui. Espírito Santo de Deus, nos dá coragem e ânimo para enfrentar os desafios que teremos nessa semana, às vezes nesse próprio dia. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar a coragem que precisamos. E Deus, que a gente não fique escutando vozes negativas, vozes que nos desanimam, mas que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso nós declaramos em nome de Jesus Cristo a vitória do Senhor, a vitória do Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Declaramos uma semana de vitória em nome de Jesus, uma semana abençoada, na paz de Deus, cheio de força e de esperança. Amém. Deus seja louvado.